Primeiramente, streams está dentro dos collections do Java. Ele serve basicamente para manipular qualquer coleção Java, né? Então, uma lista, fila, etc. Tem como converter arrays para streams também, a gente vai ver isso hoje. E ele é uma abstração da manipulação da lista. Antigamente, para você se manipular collections, você precisava de iterações, né? Você tinha que iterar sobre essa lista. Então era uma estrutura de dados complexa. Qualquer collection era uma estrutura de dados complexa de se manipular no Java, certo? Você tinha as listas, essas listas eram tipadas. Começou com não tipadas, depois foram tipadas. Mas era sempre muito complexo porque você tinha que ter um objeto específico que iria iterar nessas listas. E com isso a manipulação dela se tornava maçante, porque você tinha que verificar se tinha próxima posição, se não tivesse próxima posição você parava seu laço. Era um laço complexo de você fazer, né? A escrita dele era bem verbosa e isso dificultava muito a manipulação dos dados. Além de ser lento, né? Já que você tinha um objeto que você ia fazer a iteração nas suas collections. Então, vendo que isso era muito complexo de fazer e dificultava a aprendizagem da linguagem, tá? Os desenvolvedores decidiram evoluir um pouco essa forma. Ora, nós já temos listas e conseguimos tipar essas listas fortemente, ou seja, a gente sabe exatamente qual objeto está dentro dessa lista, né? Se você ainda não chegou em listas, quando você define uma lista, você pode colocar os diamonds, que seria o maior e menor que, e dentro dele você tipa aquela lista. Eu vou mostrar aqui um exemplo no código, acho que vocês até estão vendo um exemplo no código, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Você diz os diamonds aqui dentro, desse maior e menor que, você diz exatamente o tipo que tem dentro dessa lista. Então, dentro dessa lista, só existem tipos Pokémon e subtipo de Pokémon, nesse caso aqui específico. Então eles pensaram, ora, se nós já estamos fortemente tipados, por que nós não criamos uma estrutura para iterar mais rapidamente dentro dessa lista, né? Para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo. Ser simples. E aí eles criaram uma estrutura que ficou conhecida como for each. Com ele era bem mais fácil de você iterar, já que você tinha uma estrutura bem simples, onde você dizia a palavra reservada for, a variável do tipo que a lista aceita, 2 pontos, a lista que você quer percorrer e o escopo. E dentro daquele escopo você poderia manipular aquela variável que era exatamente a posição atual da lista. E as iterações você poderia fazer o que quiser. Então a gente tem essa estrutura que chama-se for each agora e que nós conseguimos facilmente percorrer e manipular o objeto da posição atual da lista, né? Só que isso não resolveu o problema de manipulação de dados. Porque você tem várias pequenas partes que você tem que fazer quando você faz um for each, principalmente quando você quer converter ou manipular uma informação que está dentro da lista, tá? Então, quando você tinha objetos internos, era complexo de você mexer com listas, né? Com for each. Era uma estrutura mais simples de você escrever, mas você não eliminou a complexibilidade que tinha da manipulação. Por quê? Porque você tem pequenas coisinhas. Eu quero, por exemplo, pegar essa minha lista principal e filtrar ela. Então você tinha que fazer uma lista secundária, uma lista auxiliar. Esta lista auxiliar você tinha que adicionar dentro do for each o que você queria filtrar. Então você dentro do for each você tinha sua lógica de filtro. Além disso, você tinha que manipular outra lista para adicionar as informações que você está filtrando. E no final desse método de filtragem ou desse procedimento, você tinha uma lista formada que na verdade era uma lista auxiliar, né? Não era a lista principal. E você tinha que ter instâncias, você tinha que instanciar essa nova lista, você tinha que criar os objetos e tudo mais, né?
Tudo isso era você que tinha que manter. Ou seja, a chance de ter um null pointer exception era muito grande se você passasse essa lista por parâmetro e tratasse ela como referência, por exemplo, né? Então, tinha muito problema de null pointer, porque você recebia a lista que você estava manipulando, mais a referência da lista que você queria adicionar os dados, e quando você ia tentar adicionar alguma coisa, a lista poderia estar vazia simplesmente porque você esqueceu de instanciar a lista. Muito comum esse caso, tá? Muito comum mesmo. Daí, depois do Java 8, veio os lambdas, né? Como a gente viu na evolução do Java, que o Java 8 trouxe com ele os lambdas e também os streams, que é outra maneira de você analisar as coleções do Java. Por quê? Porque agora você não está mais tratando pequenas partezinhas do seu código. Você está analisando tudo. Ou seja, quando eu abro um stream, eu estou dizendo, ó, pega essa coleção inteira e analisa ela para mim, certo? Analisa essa coleção aqui inteira, ó. Tô te dando uma coleção de Pokémons. Pronto, ó. A partir de agora você vai olhar para o todo, certo? E dentro desses streams vieram diversos métodos para auxiliar a manipulação das collections. O que foi muito útil, já que agora eu posso simplesmente filtrar minha lista e já dizer que ela tem que ser retornada em uma outra lista. Ou se não, simplesmente eu achar a primeira ocorrência de um determinado item dentro de uma lista. Olha, eu tenho uma lista não que aceita múltiplos objetos, né? Objetos repetidos, que não sejam set da vida, né? Então eu quero achar a primeira ocorrência desse aqui, porque eu não sei quantas ocorrências tem, mas eu sei que ela vai se repetir em algum momento. Eu posso, via streaming, mandar analisar essa coleção inteira e dizer, ó, me traz a primeira ocorrência dentro da lista aí, a partir desse filtro. Então, como é que funciona isso, né? É mágica? Não, não é mágica. Como eu disse, com a chegada do Lambda e do Stream, você associa um ao outro para você poder fazer essas operações. Muito comumente para utilização de streams de dados, né? É a utilização de streaming para mapeamentos. Ou seja, lembra quando eu falei para vocês que era muito difícil você converter um tipo no outro, você manipular e ter algum objeto interno dentro daquela lista, tipo, eu tenho, por exemplo, um Pokémon aqui e dentro de Pokémon tem um subtipo de ataque lá, por exemplo, né? Vou dar um exemplo, não é esse caso aqui, tá? Mas tem um subtipos de ataque e eu quero todos os ataques do tipo fogo. Vai que tenha, né? Se eu tivesse que fazer isso com for each, eu teria que criar. Desculpa. Eu teria que criar uma lista auxiliar de ataques. Filtrar toda a lista de Pokémons. Percorrer também todas as listas de subtípicos de ataques que tem dentro dos Pokémons. Para tirar todos os ataques do tipo fogo. Ainda tem que fazer um filtro lá dentro, né? Então vocês viram que tem, eu tenho um for each, aí dentro desse for each eu tenho um outro for each para percorrer a outra lista, dentro desse for each eu tenho um if que vai filtrar, certo? Isso com Lambda é bem mais simples, por quê? Porque eu tenho os objetos que mapeiam, né? Eu posso mapear aquele tipo, depois eu mapear novamente, eu dar um double map, eu fazer várias chamar várias dessas minhas funções que vieram para auxiliar a manipulação da lista, né? Igual como também trouxe os optionals para nos auxiliar, né? Você tem um optional, dentro do optional você tem um objeto, você pode verificar se existe alguma coisa lá dentro, você pode verificar se não vier nada, retornar um nulo, e isso facilita para a gente ter menos problemas, principalmente relacionados a null pointers exceptions, né? Que é o terror, era o terror na minha época, era quando você tinha que fazer diversos ifs, basicamente, que verificavam o null point. Hoje até hoje eu quando vou manipular uma lista, eu boto o diferente de null e o diferente de branco, tá? Diferente de empty, sempre. E eu recomendo sempre fazer isso. Mas é porque eu sou old school. As pessoas que estão chegando mais recentes ou que trabalharam há mais tempo com o Java 8, já é bem menos a incidência de você escrever esse tipo de código, certo?
Principalmente que você veio com outras coisas também, como Lombok, como injeção de dependência, se bem que já tinha injeção de dependência com o EJB quando eu comecei a trabalhar, né? Mas quem vem como eu do Java 6 e 7, 6 e 7 era terrível, era terrível. É tanto que muitos dos problemas que nós enxergamos hoje, algumas pessoas não enxergam, né? Por quê? Porque a gente veio de um mundo, né? Do universo que nós tínhamos que nos preocupar com absolutamente tudo do nosso código, todos os aspectos do nosso código. Era muito pouca a nossa as ferramentas que nós tínhamos para manipular filas, para manipular collections, né, no caso, ou para fazer checagem, criar métodos, era basicamente o que a IDE oferecia. Hoje em dia você tem um Lombok, você consegue implementar um builder com um annotation, né? Não tem como competir nesse aspecto. Se eu fosse fazer, eu teria que fazer na mão todo o código e isso gerava dívidas técnicas absurdas, né? Como eu já vi dívida técnica de 5 milhões, mas tudo bem.